Olha só, pessoal, que notícia interessante. O Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, foi reeleito no ano passado, né? Está em seu segundo mandato como governador de Minas Gerais e que muitos acreditam ser um nome forte da direita brasileira, embora esteja ligado ao Partido Novo, com o qual eu tenho muitas ressalvas, você certamente sabe disso, se já me acompanha há algum tempo, mas enfim, embora ele seja vinculado ao Partido Novo, eu acredito que sim, ele tem um papel forte na direita atualmente no Brasil, é um nome bastante interessante. E o que o pessoal da Gazeta do Povo traz aqui nessa notícia, nessa reportagem, é que o Romeu Zema está arquitetando, articulando ali junto a outros estados do sul e do sudeste do Brasil, junto aos governantes políticos ali dessas regiões, um grupo, um consórcio de estados para evitar que essas unidades da federação acabem sendo prejudicadas na hora da partilha de impostos e também na tomada de decisões que possam vir a sobrecarregar o seu orçamento em função de outros estados. Ou como o pessoal aqui da Gazeta do Povo mencionou, trouxe no seu título, Zema anuncia a frente de estados do sul e sudeste contra norte e nordeste. Bem, será que a coisa é assim tão maniqueísta, né? Será que estamos falando de uma disputa entre parte do Brasil e outra parte do Brasil? Vamos conversar sobre isso então, sobre o que é esse tal de consórcio sul-sudeste, o COSUD, conforme trazem aqui na reportagem, ver as repercussões disso, ver se é uma boa estratégia por parte do Zema e principalmente analisar essa questão do Brasil ainda estar dividido e se isso é algo passível de ser consertado ou se essa é uma divisão definitiva, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então essa declaração aqui foi dada pelo Romeu Zema hoje, no dia 5 de agosto, dia que eu estou gravando este vídeo, e ele falou que o consórcio sul-sudeste, o COSUD, aqui, composto pelos estados dessas regiões do Brasil, bem, pela primeira vez eles se reuniram, embora esse consórcio já exista, ao que consta aqui, desde 2009, né, mas pela primeira vez eles se reuniram de uma forma assim mais concisa, mais bem organizada, com objetivos comuns para serem trabalhados, né? Então, esse consórcio atualmente é presidido pelo Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, e o consórcio reúne então os governadores dos estados dessa região, e o Romeu Zema falou mais ou menos o seguinte a respeito aí dessa última reunião realizada pelo COSUD, do qual certamente ele fez parte aí. A cada 90 dias, diz o Romeu Zema, nós nos encontramos para trabalharmos de forma conjunta. Então eles têm uma agenda periódica para ser seguida com pautas específicas, né? A última reunião foi em Belo Horizonte, ou seja, ele foi o anfitrião da última reunião, né? Tem muita coisa que um estado faz melhor que o outro, afirmou. Também já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, e aqui começa o grande ponto dele, né? Nós queremos, que é o que nunca tivemos, protagonismo político. E eu não sei exatamente se o Sul e o Sudeste nunca tiveram protagonismo político na história brasileira, né? Durante grande parte da história da República Brasileira, nós tivemos a política do café com leite, que foi dominada aí por São Paulo e Minas Gerais. Tivemos a ditadura de Getúlio Vargas, que era um gaúcho, né? Então Rio Grande do Sul dominando o cenário político. Não sei se isso aqui é bem verdade, né? Mas enfim, é o ponto, é o argumento dele. Ou pelo menos é a justificativa dele para embasar o seu argumento, que é a questão econômica, que nós sabemos muito bem como é que funciona. O Brasil é uma federação entre muitas aspas, né? O que nós temos aí é uma união muito forte, um estado federal muito forte. Tem alguma coisa, alguma liberdade para os municípios, mas os estados, em geral, que são as tais unidades da federação, né? Essas unidades aí, em geral, não tem muito poder de escolha, não tem muita diferença entre uma e outra, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos ou na Suíça, por exemplo, em que o federalismo é muito forte, existe muita diferença de fato entre os estados. No Canadá também tem um pouco disso, né? O Brasil, infelizmente, a coisa não acontece assim. E aí, como é que funciona essa história? Os estados pagam muitos impostos para a União e a União divide isso aí conforme o orçamento. E o que acaba acontecendo é que estados como São Paulo, por exemplo, dão muito dinheiro para a União e recebem pouquíssimo em troca. Estamos falando aí de uma perda de 90% da arrecadação no caso de São Paulo. O primeiro vídeo que eu fiz pro Visão Libertária tratava desse ponto, inclusive, né? O título era Por que o Estado de São Paulo não é independente? Ou alguma coisa assim. Foi o primeiro texto que eu escrevi pro Visão Libertária, o primeiro a virar vídeo
vídeo, né? O primeiro que eu escrevi a virar vídeo. Não está no canal mais por conta daquela época em que os vídeos foram apagados e tudo mais. E em redes alternativas você encontra isso, né? Mas voltando aqui ao argumento do Romeu Zema, sabendo que ele está falando dessa questão econômica. Outras regiões do Brasil com estados muito menores em termos de economia e população se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos, né? Então outras regiões aqui do Brasil, no caso, por eliminação, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, provavelmente com uma ênfase maior para essas duas regiões que são em grande parte dos casos deficitárias. Os estados que as compõem precisam de repasses da União para se bancar, porque eles simplesmente não dão conta de bancar o seu próprio orçamento, são altamente deficitários. E aí o primeiro ponto que eles colocaram aí e que atuaram fazendo um lobby mesmo junto da Câmara dos Deputados foi quando da votação da reforma tributária lá na Câmara, né? Então, originalmente o texto previa a existência de um conselho federativo que iria gerir o imposto sobre bens e serviços, tal do IBS, conselhões, né? O PT ama fazer conselhões, né? E teria a representação igualitária de cada estado, ou seja, a mesma quantidade de votos por estado, que é um absurdo total, porque tem estado que paga muito e tem estado que paga pouco. E aí o Romeu Zema disse o seguinte: nós falamos, não senhor, nós queremos proporcional à população. Por que 7 estados em 27 iríamos aprovar o quê? Nada. O Norte e o Nordeste é que mandariam, né? E isso é verdade, porque tem muitos estados no Nordeste, inclusive uma região que não é muito grande, mas que tem muitas unidades da federação ali. Olhe no mapa do Brasil, você vai entender que se você somar esses dois estados, você terá sim uma quantidade grande de unidades ali que votariam, que teriam um voto igual. E não, uma vez que Sul e Sudeste têm 56% da população, eles têm maioria nesse conselho aqui, teriam maioria nesse conselho para deliberar sobre como os recursos seriam gastos. Então ele cita aqui que um dia antes da reforma ser votada, eles convidaram todos os deputados federais aqui do Sul e do Sudeste, que representam 256 deputados, metade da Câmara, né? Lembrando que existe um número variado de deputados para cada estado, então não é igual ao Senado, que é uma quantidade igual. Então Sul e Sudeste pesam muito na Câmara dos Deputados. De fato, essas duas regiões conseguem mandar no legislativo se quiserem. E isso é algo que os deputados do Norte e do Nordeste já faziam antes, se organizar para votar e aprovar as pautas favoráveis ao seu estado, não é? E pois bem, o ponto que o Romeu Zema aqui traz é muito conhecido de todos nós. Sul e Sudeste ficam carregando o Brasil nas costas há muito tempo, principalmente nessa questão de tributação e de divisão de recursos por parte da União. Temos uma quantidade enorme de estados deficitários que precisam ser carregados nas costas pelos estados que realmente produzem valor para o Brasil. Isso por vários motivos, né? Existe uma máquina estatal obrigatória muito grande que acaba sobrecarregando o orçamento de estados que não têm muitos recursos. Então a União precisa repassar dinheiro para esses estados para que eles simplesmente banquem o funcionalismo da região, né? Então isso pesa muito mais para os estados do Sul e do Sudeste. Eu gostaria de ver a opinião do Tarcísio a esse respeito, né? Fiz um vídeo recente aqui sobre o Tarcísio de Freitas aqui no canal, mostrando como ele já é um nome forte da direita no Brasil e como ele está trabalhando bem, trabalhando direitinho para isso. E volto a dizer, o Romeu Zema também é uma boa opção para a direita para 2026, talvez até mais que o Tarcísio, no sentido de que ele já não pode mais se reeleger como governador. O Tarcísio poderia se candidatar uma segunda vez, né? O Romeu Zema precisa deixar o governo de Minas Gerais e um caminho natural seria ele tentar a presidência da República. Seria algo interessante de se ver. Bom candidato também, eu diria. Mas aí alguém pode dizer, né? Se ele pensa nisso, se ele almeja a presidência da República, ficar cutucando tão forte o Norte e o Nordeste, porque é o que ele está fazendo aqui, com certeza. O que ele está falando é que Sul e Sudeste sustentam o Norte e o Nordeste do Brasil. É isso que ele está falando com todas as letras, não tentou nem ser subjetivo, não tentou ficar nas entrelinhas, falou abertamente isso, citou essas duas regiões, né? Então, se um cara quer ser presidente do Brasil, será que é uma boa estratégia ele bater de frente com esses estados assim, com essas regiões do Brasil, porque elas representam boa parte do eleitorado, né? E a verdade é que
Não necessariamente. Muito tentou-se fazer a respeito de mudança de votos no Norte e no Nordeste e não se caminhou muito de lá para cá, essa é a grande verdade. Sim, eu defendo o ponto de que Bolsonaro foi melhor no Nordeste nas últimas eleições do que nas eleições anteriores, porque ele manteve a quantidade de votos, coisa que ele não conseguiu fazer aqui no Sudeste do Brasil, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que foi o fiel da balança mesmo nessa história, né? E ele manteve os votos dele no Nordeste, ou seja, ele tá melhor no final das contas, porque lá atrás ele disputou com o Fernando Haddad, agora ele disputou com o Lula, que é muito mais forte no Nordeste do que qualquer outro político brasileiro. Se ele conseguiu manter a mesma quantidade de votos, teve uma pequena margem para cima até, mas assim, uma coisa dentro da margem de erro, né? Se ele conseguiu fazer isso disputando contra o Lula, significa que ele está mais forte lá. Agora, até você mudar isso de forma substancial, leva muito tempo e talvez não seja o caminho de fato. Gastar energias com duas regiões do país que tipicamente vão votar para a esquerda, vão votar no Lula, no PT, no Haddad, enfim, qualquer candidato dessa área. Talvez seja muito mais interessante mesmo agradar o Sul, Sudeste, eventualmente o Centro-Oeste, nessa história para garantir votos necessários para a sua eleição nessas regiões e deixar as outras para lá, porque não dá para fazer milagres assim até 2026 nesse sentido, principalmente para alguém que não está atualmente na presidência da República, né? Um cara governador de outro estado mudar a cabeça do pessoal do Nordeste ali, difícil acontecer de lá para cá de forma substancial a ponto de garantir a eleição. Então, talvez sim seja uma boa estratégia por parte do Romeu Zema, se o objetivo dele realmente é concorrer à presidência da República e se ele está querendo transformar esse COSUD aqui num palanque, ali numa plataforma para que ele exponha essa sua visão de Brasil, essa sua visão de união e a forma como ele quer privilegiar os produtores de recursos no país, aqueles que realmente pagam os impostos, em detrimento daqueles que recebem, que seria uma política bastante equilibrada do ponto de vista econômico, né? Então, não considero uma tática ruim, necessariamente, pode ser uma coisa diferente. Vamos ver aí como isso vai funcionar ao longo do tempo, né? E a verdade, né, tomando isso por um gancho, tomando isso como um pretexto para abordar esse tema, nós sabemos, por conta das eleições, que tem, na verdade, dois Brasis dentro do nosso Brasil. Um que vota PT e outro que vota direita, ou vota qualquer outra coisa, com raras exceções, né? Mas você olha o mapa aqui, você sabe que tem um Brasil do Norte e um Brasil do Sul, com uma diferença clara de posicionamento político, né? Será que esse cenário é reversível? Será que nós teremos alguma mudança nesse sentido, né? E bem, acredito que não. Você vê no momento próximo o Centro-Oeste, por exemplo, que é muito azul nesse mapa aqui, apoiando o Lula de forma indiscriminada ou apoiando o PT? Não vejo isso acontecendo, da mesma forma que eu não vejo essas regiões aqui, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, apoiando alguma coisa de esquerda de uma forma incondicional, né? Mas, na minha opinião, o Brasil sim está dividido há algum tempo, não é de hoje, e a coisa tende a piorar cada vez mais. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão. De sorte que nós não deveríamos nos questionar a forma como os recursos são divididos, mas sim se é necessário mesmo que o Brasil seja um único país nessa história, uma vez que as pessoas dos seus extremos pensam tão diferente, votam tão diferente, querem coisas tão diferentes. Será que a secessão, a divisão do país em duas partes, para agradar o seu eleitorado, o seu público aqui, não seria uma solução melhor? Fica aí o debate. Do ponto de vista libertário, você sabe que a secessão pode acontecer, deve acontecer até o nível do indivíduo, isso não seria um problema, mas é algo que não deve ser descartado no debate público, debate político brasileiro, e nessa história aqui do consórcio Sul-Sudeste, vejo uma semente dessa ideia sendo plantada. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.